Amada igreja, bom dia. Por alguns minutos nós vamos pensar numa pergunta que o breve catecismo de Westminster faz. E eu escolhi essa pergunta por hoje ser no segundo domingo do mês. Nós temos um tempo especial para falar às crianças e também cultuarmos ao Senhor aqui. E o breve catecismo, quando foi elaborado, entre os anos 1643 e 1649, na Assembleia de Westminster, em Londres, ele compõe um conjunto que se tornou símbolo de fé para as igrejas presbiterianas ao redor do mundo. E, juntamente com a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, nós temos o Breve Catecismo de Westminster. E ele foi escrito para ser estudado com crianças. Então, nós temos na história uma preocupação muito grande por parte daqueles homens que quiseram trabalhar por uma igreja séria, uma igreja pura, uma igreja devota, uma igreja entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus. A Assembleia de Westminster não foi só um compêndio de erudição teológica, mais do que isso, foi um tempo de busca por uma intensa espiritualidade, constituída de mais de 120 pastores da época. Foi elaborado esse compêndio que ficou realmente como base para todos nós. São 107 perguntas no Breve Catecismo de Westminster. Um bom livro para os pais terem em casa. Nossa editora tem esse livro à disposição, a editora Cultura Cristã, e estas 107 perguntas são instruções seguras, o que os pais fazem muito bem em orientar seus filhos. A pergunta 86 do nosso catecismo é a seguinte: o que é fé em Jesus Cristo? O que é fé em Jesus Cristo? O que é a fé no Cristo? Meus irmãos, nós já estamos em setembro, e daqui a pouquinho é outubro, e daqui a pouquinho é novembro e dezembro, e além dos jingle bells, e um homenzinho de vermelho aparecendo por todos os lados, e as crianças já começando a planejar o que eles querem, não é? Nós também provavelmente começaremos, ou ouviremos mais, uma canção que todos cantam de branco nas televisões, pelo menos em uma, e essa canção vai dizer: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos o quê? Vocês não veem isso, né? Não têm ouvido isso, né? Tá bom. Nós podemos mais, diz a canção. É uma bela canção, mas falsa. É uma bela canção, mas atrapalha a vida. É uma canção bonita, é até interessante, mas que mina, ajuda a minar, dentre todas as coisas que nós temos visto nos canais de televisão, essa é uma que anualmente vem para atrapalhar um pouquinho mais essa tentativa de entregar-se, essa tentativa que nós, dia após dia, exercitamos para confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, o breve catecismo de Westminster, ele responde esta pergunta: o que é fé em Jesus Cristo? Da seguinte maneira: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Por que eu usei essa ilustração no começo? Meus irmãos, porque os tempos atuais são tempos em que a fé
ela pode ser fé em si mesma. Ou nós podemos dizer assim, ou ouvimos muito, você tem fé? E a pessoa diz, claro, sou uma pessoa de fé, tenho fé, sou cheio de fé. Mas caberia uma pergunta, fé em quem? Fé em quem? Porque dia a dia estão nos ensinando a ter fé em nós. Fé em nós, nós podemos tudo. Fé em nós podemos mais. Fé em nós. Mas a instrução da palavra de Deus é que esta é uma fé tão falha, que no final leva à destruição do homem. O homem pode ter toda a fé que ele quiser em si, mas a fé em si não o move 1 milímetro para frente. Você acredita em si? Eu acredito em mim, eu sou mais eu. Eu ouvi um homem certa vez dizer, aquele que acredita muito em si, provavelmente acredita pouco em Deus. Aquele que acredita muito em si, provavelmente não tem no seu coração espaço para crer em Deus. Ele gasta toda a sua possibilidade de fé em si. E por causa disso, erra no começo. Quem erra no começo de um caminho, possivelmente não chegará ao final esperado. Aqui está o breve catecismo de Westminster para nos ajudar um pouquinho a dizer o que é fé em Jesus. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos, confiamos somente nele para a salvação, como ele, Jesus, nos é oferecido no Evangelho. A palavra fé aparece mais de 240 vezes, ou em torno de 240 vezes nas Escrituras. Praticamente só no Novo Testamento, mas aparece uma vez com significado importante no Antigo Testamento, em Abacuque. Em Abacuque, quando a palavra de Deus diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Palavra hebraica remum. E essa ideia do Antigo Testamento de fé é pela sua firmeza, pela sua estabilidade, pelo quanto ele foi feito firme, pelo quanto o justo foi tornado justo, pelo quanto ele foi justificado, pelo quanto ele foi estabilizado, por isso ele viverá. Em outras palavras, quem confia muito em si é soberbo. Em palavras mais simples, quem acredita muito em si está sob o domínio de um orgulho que não o faz dobrar seus joelhos, sua cervical e então esperar unicamente no Senhor. Por isso o breve catecismo nos orienta a uma fé em Jesus. Comemoramos a independência do Brasil. Muito bom, muito bom. Devemos orar pelo nosso Brasil, muito bom, mas nunca, jamais busquemos a independência de Deus. A fé é o elemento que nos mantém dependentes de Deus. Há algo para ser entendido nisso. Nós, os cristãos, em um país independente, mas completamente dependentes do Senhor. O vínculo é a fé. No Novo Testamento, então, em muitos lugares, e um dos lugares mais significativos, peço que a igreja abra esse texto, é Romanos 1, 16 a 17. Não para fazer uma exposição do texto, mas para trazer à luz que é aqui. Esse texto é tão significativo, que é de onde Paulo olha para Abacuque. Porque o que está escrito em Abacuque também está escrito aqui. Paulo olha para o texto antigo e entende algo significativo para ele, novo para ele. E a história nos mostra que é para o texto de Paulo que o reformador Lutero olha. Então nós temos Paulo olhando para Abacuque.
E temos Lutero olhando para Paulo. E nós olhamos para a Reforma. Tem alguma coisa aqui, um elo, um vínculo que nos prende, e a palavra é fé. Pois não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No Antigo Testamento a palavra hebraica é remum, no Novo Testamento a palavra grega pistis. E aqui estamos nós, em 2013, já indo para 2014, e muitos de nós precisam fazer uma análise sobre a fé. Abacuque falava de fé, Paulo falava de fé, os reformadores falaram de fé, e nós, o que falamos de fé? Em quem está depositada a nossa fé? É em Jesus Cristo? Porque os reformados, os presbiterianos, a partir da reforma do século XVI, uma das expressões, inclusive da reforma, é sola fide, somente a fé. Irmão, o mundo continuará a tentar desvirtuar a fé do crente. E fará canções cada vez mais lindas para fazê-lo depositar a sua fé ou em alguém deste mundo ou em você mesmo. Mas uma maneira da igreja reformada manter-se em reforma, reformando-se continuamente, é lembrar de que a nossa fé deve ser unicamente, somente em Cristo. Não há promessas de independência de Deus. Ao contrário, quanto mais dependentes de Deus, provavelmente, mais fé. Quanto menos acreditarmos em nós, possivelmente, mais estamos crendo no Senhor. Como se faz isso, reverendo? No dia a dia, nos detalhes pequenos da vida. É ali que nós podemos dizer, sou um homem de fé, graças a Deus. Ou, Senhor, aumenta a minha fé. Todas as demonstrações de fé são iguais? Não. A palavra nos mostra, não quero avançar o tempo, então não vou ler os textos, mas a palavra nos mostra claramente em Mateus 14, você não precisa abrir, mas uma demonstração de fragilidade de fé. É quando Pedro afunda. E então, Jesus diz a ele, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E da mesma forma, em Romanos 4, uma outra demonstração bem significativa, também a partir de Paulo, contando a história de Abraão. Que ainda que com 100 anos, diz o texto, sem enfraquecer na fé, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual é a dimensão da nossa fé? Qual é a direção da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? Respostas individuais. Que cada um de nós responda ao Senhor. Fechemos nossos olhos, oremos. Nós cantaremos em seguida uma canção que é o hino 227. E enquanto cantarmos, consagraremos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Deus de graça, Deus que dá fé àquele que busca. Deus que atende ao clamor daquele que se encontra numa situação que ou o Senhor o enche de fé,
ou ele não consegue mais andar. Senhor, tira de nós qualquer tentativa de termos fé na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas capacidades. Tira de nós qualquer gosto pessoal por acreditar muito em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a crer no Senhor. Nosso coração é teu. Nós estamos para sermos cheios do Senhor. Enche-nos, Senhor. Não permita que ninguém saia dessa igreja com o coração endurecido, mas ao contrário, transbordante de fé. Oramos assim porque cremos no Senhor e esperamos que o Senhor possa fazer isso por nós. Senhor, temos tantos desafios. Os desafios são tantos que seria uma loucura crer em nós para as resoluções deles. Senhor, não somos loucos. Ao contrário, queremos experimentar cada vez mais a sobriedade diante do Senhor. Por isso, ajuda-nos a compreender que sempre seremos dependentes do Senhor. Na fé não há independência. Senhor, oramos assim, esperando em Ti e unicamente em Ti. No nome de Cristo. Amém.